Sabe aquele dia de merda? Então, eu levantei cedo, é claro, fui trabalhar, depois do trabalho tive estágio, depois do estágio tive aula, e na aula tive apresentação de relatório, né? Porque a vida tende a melhorar sempre. Perdi um ônibus. E finalmente, depois de passar por todo esse estresse durante o dia e chegar umas 11h30 em casa, né? Tomei um banhinho, fui descansar, deitei na cama, passei rapidinho os olhos pelo que estava rolando no chat do servidor da biblioteca da meia-noite, e quando fui passando os olhos, eu vi que eu tinha lembrado de ter dado uma olhada rapidinha numa notificação do Coliseu. Então eu voltei na sala, e quando eu bato os olhos, com, é claro, mais atenção, eu descubro que tá tendo um embate poético. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui vai o meu vídeo resenha para poder analisar este Coliseu do Literato. E ele, para mim, é uma espécie de presente. Primeiramente, está falando de uma poesia como escrita em poema. E por que eu estou refrazando isso? Porque eu adoro poemas, e todo mundo já sabe disso, quem acompanha este canal. Segundo ponto muito interessante é o fato de que são dois autores que eu simplesmente tenho crushes. Não posso negar. Fico muito feliz toda vez que vejo uma notificação de uma obra escrita por qualquer um deles, sendo o Victor versus o Morfeu. E ainda para poder colocar a cerejinha no topo do sorvete, a gente descobre que será um embate de eu lírico e moral. Então, é claro, vai falar sobre coisas e debates sociais interessantes. E é claro, essas são as expectativas. Então, eu já cheguei muito hypada para poder verificar esses dois poemas. E aqui eu te faço esse convite para acompanhar esse vídeo e observar como foi a produção dessas obras. Aqui eu vou fazer uma análise um pouco mais técnica, e lá no servidor eu vou deixar nas descrições da resenha exatamente o que me atraiu em cada poema. Então, a parte 1 vai ser essa, vai ser justamente nos desgostar dessa escrita. Fique aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like e me acompanhe. Leitura da obra Eu Sou um Cafajeste, escrita por Victor Hugo. Eu sou um cafajeste. Lhe deixo então mais presentes ardilosos, que já conheces desde o início. O mel e o açúcar escorrem viscosos, e a sua boca se mela em vício. Esses serão os verdadeiros frutos nossos, pois que sentimentos me são suplício. E quando nossas peles estiverem rentes e o silêncio se fizer quebrado, poderá sentir prazeres estridentes serem um único som entoado. E seremos sangue frio e corpos quentes resvalando lado a lado, meio que revelando algo que já sabes sobre meu jeito vertiginoso, pois que seguiremos girando nas tardes do nosso mundinho pecaminoso, bastando que não te abales por um detalhe de meu ser espinhoso. Pois que sabes quando teu corpo é interpelado e não se deixa enganar pela visão. Em cada toque fica elucidado, e ser sincero é minha única missão. Me direi como cafajeste declarado, e confessarei tal fato de coração, já que não pretendo afogar-lhes em mentiras, nem em prantos de lava ver tua ebulição. Aceitarei quaisquer palavras que desfiras, pois que no corte verbal mora minha redenção. Como quando cortei nossas palavras e em tiras pus pedaços de vestes tuas ao chão. Jogada tal qual nossas intenções, por algo de qualquer traço emotivo, e já que não nos prendemos em tensões, seremos nosso próprio processo evolutivo. Te agarrarei com todos os músculos e tendões, mas serei para ti um Éden infrutífero. E escorrerão do teu queixo misturas de saliva, suor e sacarose, nascidos do nosso doce beijo. E mesmo que meu corpo se proste, a ternura de mim se cospe, e só sou em sua posse porque deixo. Porquanto não minto, mas sou peste, e o peito esfria caso o corpo aqueça. Também não sinto e não faço testes, e sempre retribuo conforme mereça. Mas no fim, sou só um cafajeste. Nunca se esqueça. Agora a leitura da obra 2,
Dicotomia dos Amantes, escrita por Morfeu. Dicotomia dos Amantes. Todo dia, a donzela descia, à minha porta batia, a madeira logo rangia. Ela, seminua, sorria, ela, seminua, dizia: Posso entrar? Animada. E então, já encaminhada, ela que era adentrada. Todo dia eu descia, quase só desejo me cobria, porta sempre aberta. Entro a sorrir com malícia, entra, rápido me domina. A noite brilha lá fora, de maneira libertina, um convite à orgia. Todo dia, após lua erguida, a donzela vinha, descia, nos meus braços gemia, no meu colo, poesia. Todo dia. Perdida em sua língua, louca e apaixonada, uma princesa resgatada da violência desumana. Todo dia. A cama gritava, se misturava a dama, o luar trespassava a janela, a parede oca nos ouvia, havia ratos dentro dela, um ninho, uma toca, e eu me escondia, tinha a própria alcova. Sua mão na minha boca, sua carne na minha alma, amantes numa noite fria, sem máscara, sem roupa, filhos da escuridão pura, num mundo sem cura. Meu coração dispara, quase para. Um dia eu regressava com cansaço na cara. O trabalho me matara, mas feliz pensava: a senhorita me espera. E encantado pela figura da musa feminina, mal sabia que era o fim da ilusão. Meu marido enraivecido golpeava os móveis. Estava ébrio, louco. A razão de sua desrazão foi toda a verdade. Cortou-me as asas e eu caí. Sangrando, caí. Dessa vez em solidão. Vi num pequeno caos 2 corpos a passar. Um tinha ferro nas mãos, outro fria expressão. Oh, minha dama poesia! Ela chorava pelo coração, tão partido, e cada lágrima escarlate escorria do peito aberto pela faca atravessado. Seio dilacerado, mas já é tarde para me arrepender, para desdizer cada pecado. O anjo deve morrer quando beija a liberdade. Se caí, foi por amor. A vontade me cegou e a sociedade desazul. Adeus, meu querido. Subi as escadas trêmulo, maculado e transtornado. Joguei-me do travesseiro, dizia em pensamento: superar? Não consigo, não aceito. Oh, lua, sabes o que sinto? Não posso, não aceito. Sussurro em seu ouvido pedidos de socorro, mas atormentado, deixa-me no vazio, sem oxigênio, num abismo de vermes e pecado. Devo ter dormido. Despertei com o ruído do meu osso carcomido. Na boca havia um rato, impediu o ávido grito. Outro entrou no ouvido e disse: És culpado, ó rato do diabo. De meu túmulo ouço seu canto aprisionado. O dia todo, sem refúgio, sem salvação, resta-lhe o riso de desespero. Fiquei paralisado, devorado pelo fardo, por todo o meu corpo, sangue coagulado. Eles me comiam vivo. Deixei-me solto ao fado e agora estou morto, alma perdida no inferno. Oh, meu querido, está agora reduzido ao inumano. Não mais vivo, torna-se outro defunto e toca fundo o profano. Caráter pequeno ou demasiada paixão. Febril e languido, vou até meu corpo enterrado e retiro a carne do descanso. Terei dos céus o perdão? Após tanto sofrimento, ele abre o meu caixão e abusa de todo o resto, despedaça-me o coração. Horrorizada, a lua observava o beijo ardente, o toque cálido, o sangue perdido, o último suspiro.
Ok, agora que a gente já fez a leitura das duas poesias, o primeiro ponto que a gente precisa comentar, é claro, é que o que é o conceito exato deste Coliseu? Porque a gente vai ter duas obras bem distintas, foram escritas de maneira diferente, e isso é muito sensacional toda vez que rola o Coliseu do Literato, mas a gente precisa ter algum fio-guia para poder entender se a proposta que eles estão seguindo está adequada. Então, primeiro, a gente tem duas descrições de poema. Então, poemas geralmente são caracterizados pela escrita em versos, tem a presença de figuras de linguagem, e junto com isso pode ter ou não rimas. Mas a ideia, pelo menos para mim, é que vai ter pelo menos alguma construção de sonoridade, mesmo que não seja uma sonoridade linear, que você vai sentindo prazer ao longo da escrita. Ok. Segunda característica muito forte é o eu lírico e moral. Para quem não sabe, eu lírico é a pessoa que sente o poema. É a pessoa que você está vendo os pensamentos. Então não, esses dois poemas não são exatamente os pensamentos do Morfeu e do Victor. Na verdade, são construções poéticas que eles estão fazendo sobre a alcunha e o visual, o vislumbre de uma outra pessoa. Então, pensando nisso, isso é o eu lírico. Eu lírico é a pessoa que sente dentro do poema. Não pode ser exatamente o autor e também não vai ser o leitor. Né? Pelo que a gente espera, né? Beleza. Já no que se refere ao que é imoralidade, fazendo uma pesquisa no Google, a gente vê que o que é uma pessoa imoral é alguém sem pudor, que revela imoralidade e está ligado à libertinagem e obscenidades, né? A pessoa muitas vezes é descrita como devassa, indecente, desonesta, pois ela revela uma falta de caráter e vive sem regras. Geralmente o conceito de moralidade, ele é complexo, porque ele varia de acordo com a sociedade, de acordo com a época, de acordo com a religião, de acordo com vários aspectos que marcam uma sociedade em si. Cada uma vai ter sua visão, cada cultura vai ter uma. Enquanto tem culturas poligâmicas, por exemplo, e que não consideram a traição por parte de um dos dois gêneros, né? No caso masculino ou feminino, acaba que em outras isso já é condenado. Já tem algumas que consideram o quesito de incesto, por exemplo, uma grande obscenidade, grande moralidade, e já tem outras que não. Então, como é muito variável de acordo com a sociedade, ela também vem muito sobre a construção que aquela sociedade tem, que aquela cultura possui. Imoralidade, deixando mais claro, mais específico, é quando você não tem moral. E moral seria o quê? Seria mais ou menos umas regras que não estão ditas no código penal de um país ou de uma cultura, e eles descrevem como você deve conviver em sociedade, ou seja, tentando respeitar a vivência do outro em um conceito mais amplo e mais direto, né? Então você vai pensar muito no outro quando você pensa sobre imoralidade. É muito sobre você conseguir ter empatia. A empatia é uma palavra muito grande nesse quesito. Então, como varia muito e cada sociedade tem a sua, aqui para poder fazer essa análise desses dois poemas, a gente vê que é preciso considerar a nossa sociedade brasileira. E geralmente outro quesito que envolve muita imoralidade é o sexo. Por quê? Porque o sexo, ele tem duas nuances, pelo menos três, na verdade, né? Mas três específicas, que seria a nuance mais de alma, de conexão de alma, que você tem uma conexão de sentimentos com outra pessoa, tem um quesito social, que você vai ter a procriação e a continuidade em uma sociedade, né? Através dos filhos. E o terceiro ponto seria um ponto mais carnal, que é a liberação dos hormônios e do prazer, né? Enquanto você tem aquele ato. Então, considerando que tem esses três nuances, o sexo é muito discutido em muitas sociedades. Ele ainda é visto como um ato de imoralidade, né? O sexo que não é feito direto para a procriação. Então, considerando isso, quando a gente pensa também sobre moralidade, a gente pensa sobre os quesitos que uma sociedade revela. E aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas tendem a se unir, sejam elas no caso adultas, né, geralmente, por favor, adultos tendem a se unir, seja um, dois ou sei lá quantos, para poder constituir uma família. E o que seria uma família seria a proteção de alguém mais vulnerável, seja um idoso, seja uma criança, até atualmente também um pouquinho dos pets, né? Tá tendo muita união de pessoas para poder dar continuidade nessas vidas e dar cuidados dessas vidas. Então, nas poesias, elas trabalham de maneiras diferentes o que seria isso. Enquanto na poesia Eu Sou um Cafajeste, a gente tem essa abordagem por parte de que o eu lírico, daqui desse poema, ele não está fazendo o ato sexual nesse sentido que a nossa sociedade procura, que é o quê? Através da procriação, ou seja, buscando esta relação familiar.
Não, ele tá fazendo porque ele quer fazer. Aqui não explicita se ele faz com muitas pessoas ou não, mas aqui explicita o tanto que ele gosta do ato. Então ele tem um egoísmo, um individualismo muito forte, muito marcante. E que, é claro, lembra muito esse quesito da imoralidade, né? O imoral é aquele que pensa muito em si mesmo, em uma teoria. Já na segunda poesia, que é a Dicotomia dos Amantes, a imoralidade ela é trabalhada em várias nuances. Essa é uma poesia narrativa, ela dá abre muita margem à interpretação, as coisas não estão muito claras. E aqui a gente tem uma construção que, primeiramente, trabalha novamente a moralidade através do quesito da traição. Só que traição é algo ambíguo, várias sociedades trabalham essa questão de múltiplos parceiros de formas diferentes. Geralmente, traição também envolve muita quebra de confiança, então eu acredito que mesmo em relacionamentos que tenham mais de um parceiro, se você quebra a confiança desses parceiros, você já está fazendo uma traição. E além dessa questão da traição, nós temos também um pouquinho implícito, bem devagarzinho mesmo, dois quesitos meio macabros. Um deles, o homicídio, passional no caso, né, que você vai causar por um motivo de emoções, né, à flor da pele, se você raciocinar muito o que você está fazendo. E o segundo seria a nuance do incesto. Porque se você avaliar, ele está subindo as escadas e descendo as escadas. Então quer dizer que ele está se entrando em contato com o familiar? Vocês moram na mesma casa? Aquela casa é uma casa de andares? Ou seria um vizinho? Porque também pode ser isso, né? Nessa questão da construção de um ambiente. Então tem uma pequena linhazinha que pode levar a este conceito, e o incesto sim, ele é uma questão que ainda é muito debatida em várias sociedades, enquanto sim um ato de moralidade, porque você está quebrando o vínculo social de se relacionar com pessoas diferentes e dar continuidade na evolução humana em si. Então, as duas poesias trabalham com esse quesito da imoralidade, cada uma de uma forma diferente, uma é narrativa, a outra é mais sentimental, mas as duas abordam também o que seriam imoralidade de maneiras diferentes. Então, fica aberto para você, né, querido leitor? O que você achou? Qual das duas para você está sendo mais imoral, né? Ok. Agora vamos para o aspecto 2. O aspecto 2 é a gente analisar a forma. Aqui, na forma dos dois poemas, a gente vê uma distância bem grande. Primeiramente, em Eu Sou um Cafajeste, a gente tem uma estrutura bem redondinha. São 8 estrofes, construídas todas elas com 6 versos, e além de ser construídas em 6 versos, todas as rimas são rimas alternadas. Então a gente tem a construção de ardilosos e viscosos, início, vício e suplício. Então a segunda, a quarta e a sexta rimam, a primeira, a terceira e a quinta rimam. E essa construção rítmica é muito bela, dá pra ver na hora de fazer a leitura. A gente sente um prazer nas palavras, a gente sente um prazer na sonoridade. E essa forma se mantém. Então tem um trabalho bem grande, né, de conseguir cumprir isso com linearidade, né? Continuar isso do início até o fim. Já por outro lado, na poesia Dicotomia dos Amantes, a gente vê muito mais quebras. Nós temos 20 estrofes no primeiro momento. Em um segundo momento, a gente tem muita variação da quantidade de versos. Nós temos estrofes que vai ter 8 versos, temos estrofes que vai ter 4 versos, a gente tem estrofes que vai ter 6 versos. Então, como varia demais, é meio complicado de dizer exatamente que tem uma forma redondinha. Mas por que que em uma é justificável e na outra não? Na primeira, a gente tem muito voltado ao sentimento. O lirismo é muito forte. Então você entra muito na psique daquele personagem. Você sente a magia e a forma que ele vê o mundo de uma maneira mais poética, né? Você sente mais forte o que ele pensa. E já nessa segunda poesia, ele está te contando uma história. Então ele precisa ter esses momentos de impacto, que ele vai te causar algo, especialmente em algumas cenas, algumas estrofes específicas, e em outros momentos não, ele pode te dar um pouco mais de liberdade. Ele te faz viajar um pouquinho mesmo na beleza do que tá rolando. Um exemplo muito claro é a primeira, né? Que ele começa a narrar como é que ele tá tendo contato com aquela outra parceira. Então nessa primeira a gente tem uma construção poética bem rítmica e bem bonita. E é claro, aqui é válido, porque ele está querendo te contar uma narrativa. Então a intenção dele não é de provocar sentimentos baseados nas rimas e na sonoridade. Não, ele quer te contar uma história. Então ele vai te quebrar em alguns momentos para poder trazer os ápices. Inclusive tem até uma estrofe que não tem
rimas em nenhum momento. Então, a forma específica de cada uma é bem abordada dentro dos seus conceitos. Na narrativa tá válido as quebras de ritmo, e na que é mais lírica tá válida a construção completa através de rimas alternadas. Outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção é em que dicotomia dos amantes a gente tem uma rima que eu não tenho muito costume de observar, que são as rimas intercaladas. As intercaladas são aquelas que você tem a presença, por exemplo, ela está presente na estrofe. Um dia eu regressava, com cansaço na cara, o trabalho me matara, mas feliz pensava. Ou seja, a gente tem a primeira que rima com a quarta e a segunda que rima com a terceira. As intercaladas são bem difíceis de você observar, pelo menos nas poesias que eu vejo escritas pelos autores, e eu mesma tenho muita dificuldade para poder utilizá-las de uma maneira que fique tão sincrônica. E aqui a gente teve a construção dela dentro de uma estrofe com 8 versos. Então é bem interessante, né? Além disso, outro ponto que também gostaria de ressaltar é que essas diferenças são muito variáveis para cada pessoa. Você prefere se focar na mensagem e ter uma narrativa, ou você gosta de sentir algo? Isso, como é subjetivo, então fica a critério de cada um. Agora, o terceiro ponto que eu vou chamar a atenção é para a formatação, porque essas duas poesias, elas trabalharam com formatação. Os autores, eles não escreveram apenas a mensagem, eles tentaram realmente trazer um aspecto de formatação que chamava muita atenção para você. Em um primeiro momento, em Um Som Cafajeste, a gente tem a presença de uma fonte centralizada, ou seja, as estrofes estão todas ao meio. Isso me lembra muito a questão de que a pessoa é egoísta, então ela pensa que ela é o centro do mundo, esse é o lírico, então ele está no centro. O segundo ponto interessante é a imagem, né, a ilustração, que foi feita num ambiente mais no ar, né, esse clima mais no ar, que é um clima mais sexy. A gente tem as roupas, né, pelo que aparenta, largadas ao chão, e um sapato, né, aquele salto alto da mulher sensual. Então, essa imagem tem uma estética mais no ar, e afora que a fonte, a cor da página traseira, ela é um amarelado. E aqui eu tenho uma crítica. Por quê? Porque o amarelo ele me lembra doença, né? Ele não me lembra algo muito sadio, me lembra muito sobre isso, especialmente esse amarelo claro. Ele é gostosinho da gente ler, porque você bate o olho e se interessa, mas não acho que combina tanto com esse tema e com essa estética. Apesar de que o noir trabalha muito com preto e branco, né? Então eu acho que o branco aqui se encaixaria melhor, ficaria mais bonito, não ficaria tão esquisito. Mas por outro lado pode ser intencional, pode ser causado realmente para mostrar que esta pessoa é doente, ela não é normal, ela se envolve com as outras sem pensar no sentimento delas, não tem empatia e por isso ela causa esse estranhamento. Então eu sou um cafajeste, a minha crítica é essa, eu não gostei muito da cor da página, mas tirando isso acredito que no restante o aspecto está bem bonito. Já na segunda poesia, que é a Dicotomia dos Amantes, a gente tem muitos elementos visuais. Primeiramente, eu gostaria de elogiar, né? Porque o Morfeu ele escrevia com um tipo de editor de texto e alterou para outro, que atualmente é o Canvas. E o Canvas ele te abre muitas margens para uso de ilustrações enquanto você vai fazendo sua construção escrita. E aqui as ilustrações elas vão te guiando, né, nas interpretações. Só que eu faço ressalvas, porque eu acredito que em algumas folhas aqui desta poesia ficou muito poluído, sabe? Tinha informação demais. Exemplo, a primeira página, a segunda página. Eu também não gostei muito da quinta página. Já outras ficou muito cirúrgico, bonito mesmo, ficou atrativo. A gente se interessa pela formatação. Um exemplo muito claro é a página 4. A página 4, para mim, é a mais linda de todo este poema, porque está muito tranquila essa ilustração. A gente entende o que ele queria falar, a gente vê o gore, a gente vê a traição, a gente vê esse simbolismo do coração partido e tá com uma ilustração que é bem tranquila. Então não tem muitos reforços de mensagem, não tem muita coisa te chamando a atenção e desfocando, né, ao visual. E por fim, a gente tem uma construção de cores, né, ao longo das páginas do poema. A gente começa com preto, com o uso de azuis, o que indica algo mais noturno. Depois a gente passa para um esverdeado, né, uma espécie de cor petróleo, que é um pouco esverdeado, um pouco azulado. E essa cor petróleo ela acompanha o descobrimento da traição e da consequência do que acontece. Depois ela vai para um preto com o uso de vermelho, que lembra mais essa questão de dor, de sofrimento, uma visão mais infernal. Termina indo para um preto e branco, mostrando o momento final, né, aquele momento de tranquilidade barra de morbidez, e por fim a gente tem o branco com o preto, que
causa muito choque. É um contraste visual e esse branco com preto, considerando que já teve muitas cores utilizadas na outra, ela vem com esse toque e esse choque para te causar o horror que a lua sentiu. Então você tem uma construção poética também na escolha das cores das fontes e na escolha da cor das folhas, né? Só que como eu informei, acho que teve muita informação de imagem, poderia ter sido um pouco mais simplificado. E é isso sobre a questão da formatação. Por fim, o último comentário que eu tenho a fazer é: esses são poemas bem distintos. Para você que está ouvindo esse vídeo e não viu meu texto de resenha, você não vai saber exatamente o que eu pensei, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu gostei muito das duas. E sim, parece até meio sutil, porque parece que eu tô gostando de tudo que é poesia, mas eu gosto de poesia, então foda-se. Eu gosto muito de diferentes tipos de poemas, mas aqui eu vejo uma distinção entre uma que procura ir mais direto ao ponto, ela critica muito a sexualidade e essa visão egoísta do sexo pelo prazer próprio, enquanto na segunda a gente tem uma narrativa. E essa narrativa ela passa desde o momento mais normal, que seria o contato sexual com o outro, a gente sabe que tem algo errado na metade do caminho, e no fim vai para um gore, para um momento mais pesado, para uma coisa bem morfética. Então existe uma construção dessa narrativa e ela deixa muito complicado para você poder entender em um primeiro momento exatamente o que é essa imoralidade. Tem muitos elementos de moralidade e também tem muitos elementos na página. Então acaba que ela te dá uma imersão diversificada. Você pode interpretar essa poesia de uma maneiras distintas, esse segundo poema. Então as duas são bem tranquilas em seus momentos e elas são bem bonitas em seus estilos. Uma tende ao simplício, a outra tende à complexidade. E essa distinção, ela vai muito do gosto de cada pessoa, né? Cada um tem o direito de gostar ou não gostar de um elemento. Você é uma pessoa que gosta de coisas mais simples? Acredito que Eu Sou um Cafajeste vai te agradar. Se você gosta mais dessas múltiplas camadas de interpretação, a dicotomia dos amantes vai te agradar mais. E eu, claro, vou deixar via texto aquilo que mais me interessou. Aqui realmente era só uma análise para você poder ter uma noção do porquê que você sentia coisas que você sentia ao ler essas poesias. E é claro, eu gostaria de saber a sua opinião. Se possível, deixa o seu like. Agradeço por estar aqui e bye bye!